A Bíblia é repleta de personagens conhecidos, protagonistas no enredo de grandes histórias. Facilmente reconhecemos Abraão, Moisés, José, Pedro, Paulo, Davi, Esther, Ruth, Marias. Todos esses fazem parte do plano de Deus para a redenção. A história da salvação, contudo, não foi realizada somente com pessoas conhecidas, mas a Bíblia mostra que por trás de grandes feitos estavam pessoas consideradas comuns, improváveis. Também mostra que pessoas conhecidas e experientes experimentavam fracassos e fragilidades, mas que pelo poder de Deus eram capacitadas a realizar grandes coisas. A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Você já se sentiu incapaz? Você já se sentiu completamente ansioso porque olhava para a situação da sua vida, algum desafio, seu trabalho, na sua família, e você olhava para si mesmo e pensava: eu não tenho tudo o que eu preciso para enfrentar tamanho desafio, tamanha dificuldade. Ou então você olhava ao seu redor e percebia gente mais capaz do que você a resolver esse desafio, esse grande problema. Você já se sentiu assim? A gente tem olhado para algumas mulheres nessa série de mensagens, ao longo das Escrituras, que temos chamado de anônimas e improváveis, porque no contexto em que estavam inseridas, não tinham, como Daniel falou antes, não tinham a melhor posição ou o melhor título para atender alguma necessidade específica. Então a gente tem olhado para a vida de algumas dessas mulheres nessa série de mensagens, e essas mulheres, todas elas eram coadjuvantes na história da própria vida delas, em que Deus foi o grande protagonista. Deus foi o grande protagonista. Por isso o título da minha mensagem nessa manhã é Coadjuvantes. E eu gostaria de te convidar a ler um trecho da Escritura comigo, lá no Antigo Testamento, segundo livro de Reis, no capítulo 22, versículos de 1 a 7. Segundo Reis 22, de 1 a 7. Lemos o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Josias fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda.
No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. A nossa personagem dessa manhã ainda não aparece nesse trecho que lemos, mas é importante tentarmos entender um pouco do contexto em que ela aparecerá. Josias é esse rei, jovem rei, que assume o trono com 8 anos no reino de Judá. Obviamente ele devia ali ser bem assessorado nessa época, com 8 anos, mas depois de um tempo em que ele já está finalmente à frente do trono, ele inicia uma reforma no templo do Senhor, E Josias, diferente dos outros reis que vieram antes dele, ele era um rei que temia a Deus. Outros reis que passaram pelo reino de Judá não temiam a Deus, não adoravam a Deus, e portanto Judá, no contexto em que Josias assume, Judá está tomada por idolatria. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que merecia toda a adoração, toda a glória, deveria ser adorado pelo povo, está completamente abandonado, ou melhor, ele é trocado por outros deuses. E é nesse contexto que Josias assume o trono. Mas ele, temendo a Deus, ele inicia primeiramente uma reforma física no templo do Senhor. E é nesse contexto que lemos essa passagem, que ele está ali organizando o pagamento dos construtores, ele manda um dos seus subordinados até o templo para recolher o dinheiro que havia sido entregue, para que esse dinheiro fosse destinado aos pedreiros, aos construtores. Então, ele está organizando essa burocracia da reforma do templo do Senhor. E aí, quando ele manda então esse seu subordinado até o templo, algo interessante acontece, que é o restante do nosso texto. Veja só, a partir do versículo 8 até o versículo 20. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, que é o subordinado de Josias: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. Josias, é o seguinte, está tudo certo com a reforma do templo, mas eu preciso falar de uma coisa um pouco mais interessante que acabou de acontecer comigo. É o seguinte, e o secretário Safã então acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías, essa comitiva montada pelo rei, então foram falar aí sim com a nossa personagem, a profetisa Hulda. Mulher de Salum, filha de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém e ela lhes disse essa comitiva montada pelo rei Josias, que está ali embasbacado, impactado pela mensagem que ele havia acabado de ler na palavra de Deus. Então, ela lhes disse quando procurada: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer
desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira, por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, lembra quando Josias ouve a mensagem, ele rasga suas vestes, se humilha diante de Deus. Você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que farei contra esse lugar, contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei, Josias, a seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Interessante. Então, nesse contexto de muita idolatria em que Judá está inserida, abandonando o Deus verdadeiro, o sumo sacerdote que cuidava das coisas de Deus no templo, encontra, e alguns estudiosos dizem que talvez os sacerdotes haviam, na verdade, escondido esse exemplar da palavra de Deus, até que um rei que temesse a Deus se levantasse, então essa palavra seria apresentada para que ela não fosse definitivamente abandonada. Então é nesse contexto que o sacerdote Ilquias entrega esse trecho da palavra de Deus, e o subordinado do rei lê esse trecho diante de Josias, e Josias ali se arrepende, rasga suas vestes, se humilha diante de Deus, reconhece que o povo está andando longe dos caminhos do Senhor, e para confirmar aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava pensando, ele monta uma comitiva e envia essa comitiva à nossa personagem do dia, ou da manhã, Hulda, uma profetisa Hulda. E Hulda ali, então, com toda a coragem, diante de um reino tomado por idolatria, em que o temor do Senhor já está muito distante, ela confirma as palavras da palavra de Deus, confirma as palavras que o rei havia lido, que Deus traria julgamento sobre o reino de Judá. E esse julgamento seria finalizado de forma absoluta com, então, o reino de Judá sendo levado em cativeiro para a Babilônia. Porém, por causa do arrependimento do rei, no primeiro momento em que ele tem um contato com a palavra, Josias não veria com seus próprios olhos essa desgraça que Deus traria. Deus aguardaria a morte de Josias para que aí então o seu julgamento, a sua ira, se acenderia de forma completa sobre o povo. Guarda isso aí com você. Quando eu era moleque, adolescente, pré-adolescente, 10 ou 11 anos mais ou menos, eu tinha um amigo que tinha um nome muito específico, não vale a pena citar, então vamos chamá-lo de João. Meu amigo João. E o João, ele era 1 ou 2 anos mais velho do que eu na época, eu não lembro ao certo. E o João era absolutamente melhor do que eu em tudo. Vocês já tiveram um amigo assim, um primo, que é melhor que você? Então, assim, na escola, no contexto da escola, ele tirava as melhores notas. E no contexto de esporte, a gente ia jogar futebol juntos e tal, e ele era sempre escolhido antes de mim. A gente ia competir natação lá no clube que a gente frequentava e tal, e ele ganhava de mim. João era meu arqui-inimigo. Alguém com 11 anos com um arqui-inimigo, né? João era o cara. Eu olhava para ele e falava, caramba, João é o cara. Só que aí chegou a minha vez. A minha vez chegou porque naquela semana, numa semana específica, lá no fim do mundo, lá no interior do Rio Grande do Sul, na cidade onde a gente morava, haveria um torneio municipal de ping-pong. E eu pensei comigo mesmo, ping-pong é esporte de crente, né? Toda a igreja precisa ter uma mesa de ping-pong, senão ela não está nos caminhos de Deus, né? E eu pensei comigo, então,
cara, ping-pong é minha praia. Agora, né, quem me viu passar na prova não me ajudou, a minha vitória vai ter sabor de mel, aleluia, aleluia. Agora o João vai ver, eu vou enfrentar ele nesse torneio e a minha sorte vai virar e vai mudar para sempre. O João vai ver o que é bom para a tosse. E como vocês podem imaginar, obviamente, o João me venceu novamente. Graças a Deus, a gente não se encontrou na final. Eu meio que perdi antes, eu já saí até antes, ele, claro, foi o grande campeão. E eu tenho até hoje uma medalha lá de 3º lugar que eu guardo com muito carinho. E lembrei dessa história enquanto eu preparava essa mensagem. Saudades, João. Nenhuma. Hulda tinha o seu João. Quando eu estava estudando e preparando essa mensagem, olhando para quem pesquisou mais sobre ela do que a gente, até esse momento eu nem sabia da existência de Hulda, e Hulda era contemporânea de um outro carinha, um profeta aí, um cara um pouco mais conhecido do que Hulda, um tal de Jeremias. Não sei se vocês já ouviram falar, Jeremias, ele tem até um livro dele na Bíblia. Hulda, não se sabe absolutamente nada a não ser essa passagem que temos aqui. Essa foi a grande cooperação de Hulda para a história. Enquanto Jeremias era melhor que Hulda. Jeremias era mais conhecido. Jeremias, na época que esse evento acontece, Jeremias já exercia o seu ministério por mais de 5 anos. Jeremias era o cara. Jeremias vencia os torneios de ping-pong de Jerusalém. Enquanto Hulda era uma profetisa com mínima atuação. Não há outro registro sobre a atuação dela como profetisa nas Escrituras, a não ser essa. Jeremias era o cara. Isso não é para diminuir os efeitos e o trabalho de Hulda, porque, na verdade, ela foi, sim, muito importante. Porque quando ela se levanta com coragem e se refere ao rei como, aquele homem que me enviou, como porta-voz de Deus ali, ela se levanta corajosamente e afirma as palavras. Quando a mensagem retorna, depois você pode seguir a leitura, você vai perceber que quando a mensagem de Hulda retorna ao rei, o rei então decide, além de reformar o templo, aquilo que ele já estava fazendo, ele começa então uma reforma espiritual. E Josias então começa a eliminar todos os ídolos do reino de Judá por causa do serviço fiel, corajoso de Hulda. E Judá começa a passar por uma transformação. Isso não mudou o castigo que Deus mandaria, não, mas por um bom tempo as coisas se acalmaram, o Deus verdadeiro voltou a ser adorado, os ídolos foram afastados do reino de Judá por causa do serviço de Hulda, mesmo ela não sendo a mais capaz, a mais capacitada a fazer todas essas coisas e tendo alguém do lado dela melhor do que ela mesma para fazer esse mesmo trabalho. E pensando nisso, eu lembrei de um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos de 26 a 29, inclusive esse texto já foi lido em algum outro momento nessa mesma série de mensagens, e eu quero voltar a ele. 1 Coríntios 1, de 26 a 29, Paulo escreve o seguinte: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. E aí vem a razão de tudo isso. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Existe uma razão muito clara deixada por Paulo, pela qual Deus, a maneira pela qual Deus atua dessa maneira. Escolhendo as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
para que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe por que Deus gosta de usar anônimos e improváveis? Ou porque Deus tem uma preferência para usar anônimos e improváveis? Porque a história não diz respeito a nós mesmos. A história não diz respeito a Uda. A história diz respeito a Ele mesmo. E o que Ele está construindo em seu nome. Tudo diz respeito à glória de Deus e não à nossa glória, para que ninguém se vanglorie diante dele. O pastor americano John Piper vai definir a glória de Deus da seguinte maneira. Eu gosto muito dessa definição. A glória de Deus é o esplendor externo da beleza intrínseca e grandeza da sua multiforme perfeição. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que a glória de Deus, quando vemos a glória de Deus, estamos vendo os valores intrínsecos da natureza de Deus sendo expostos ao mundo. A glória de Deus é a exposição do ser de Deus no mundo. Quando, de alguma maneira, podemos entender ou contemplar o amor de Deus, a sabedoria de Deus, o seu poder, estamos percebendo a glória de Deus. A glória de Deus é o esplendor externo da beleza intrínseca e grandeza da sua multiforme perfeição. E tudo diz respeito à glória de Deus. E eu posso provar isso para você. 3 exemplos. A glória de Deus, por exemplo, nos frutos da salvação. Veja o que Mateus escreve no capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma, suas boas obras, igreja, devem brilhar para que todos as vejam e louvem quem? Louvem você e achem que você é uma pessoa muito legal? Não, vejam e louvem seu Pai que está no céu. Se nos frutos da salvação, depois que somos resgatados por Jesus, começamos a viver uma vida diferente, se parecendo mais com Deus, isso não diz respeito a você, não diz respeito a mim, diz respeito a Deus e a sua glória. Ele quer deixar claro para o mundo o seu poder, o poder dele atuando na sua vida. A glória de Deus, até mesmo na existência do mal, veja só, que interessante. Romanos 11, de 30 a 33. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. O que Paulo está dizendo aqui é que até mesmo na existência do mal, Deus está querendo demonstrar a sua glória. Se não conhecêssemos o mal, não conheceríamos o bem verdadeiro, que é Ele mesmo. Deus tem um plano, até mesmo nisso, de se fazer conhecido. Coloca todos sob desobediência, para exercer misericórdia para com todos. A glória de Deus na salvação. Efésios 1, de 10 a 14, veja só. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era para que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido.
O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Em todo o primeiro capítulo de Efésios, Paulo discorre a respeito de como a salvação acontece e os motivos pelos quais ela acontece. Ela acontece por causa da glória de Deus. Para que a gente, depois de salvos, pudéssemos nos reunir aqui num domingo, juntos e adorarmos a Deus e lhe dessemos glória. É exatamente isso que está acontecendo. Entendemos o amor de Deus por nós e o louvamos e o adoramos. E é por isso que no capítulo 2 de Efésios, Paulo afirma que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. E o fato não é que Deus apenas nós não seríamos capazes de nos salvar. Não é somente isso. Deus não permitiria que nós nos salvássemos. Ele opera, Ele atua todo o processo de salvação para que nisso, no final disso tudo, nós rendamos glória a Ele. A história de Uda, a minha história, a nossa história como igreja, não é sobre nós, não é sobre Uda, não é sobre você. A nossa história é sobre Deus e a sua glória. E é por isso que a improbabilidade é a plataforma sobre a qual a glória de Deus e seu poder podem ser mais vistos. O fato, então, não é que Deus pode usar anônimos improváveis. Talvez o que eu queira dizer nessa manhã para você é que Deus faz questão de usar anônimos improváveis. Porque é na improbabilidade que o poder de Deus é mais visto. E a história diz respeito à sua glória e o seu poder, não sobre nós mesmos. A improbabilidade é essa plataforma em que a glória de Deus é vista e com holofotes ela pode ser contemplada e o poder de Deus é visto e contemplado. Toda vez que você se achar incapaz, toda vez que você achar que não tem o que é preciso, Deus está te levando para mais perto dele, para uma dependência maior, para que você o contemple mais de perto. Não é da fraqueza, do anonimato que precisamos ter medo. Nós precisamos ter medo é da falsa ilusão de que somos fortes. Quando nos iludimos achando que somos fortes e temos tudo e somos capazes, caminhamos por uma rota diferente daquela que Deus havia planejado. Nos afastamos do plano maior dele, de que o conheçamos e o contemplamos. Não é assim a vida cristã desde o início? Senhor, aqui eu estou. Não foi assim que a gente começou? Quando conhecemos a Jesus? De mãos vazias. Senhor, eu não tenho nada, mas Tu tens tudo. Quando somos fracos, Ele é forte. Quando não temos capacidade, Ele é capaz. Quando não temos resposta, Ele sabe de todas as coisas. Quando não há saída, Ele é a saída. Quando temos medo, Ele não teme nada e nem ninguém. Quando não conseguimos enxergar, Ele é a própria luz. Quando somos limitados, Ele é infinito. Quando somos vacilantes, Ele nunca muda. Quando nada temos, tudo Ele tem. Quando nada somos, tudo Ele é. Eu gostaria de encerrar com uma breve história do chamamento dos discípulos, falando de servos, de discípulos. Na época de Jesus, quando Jesus esteve entre nós, todo o sistema de educação, bem como todo o sistema social do povo de Israel, ele girava em torno da Bíblia. Lei, Código Civil, Código Penal, tudo girava em torno da Bíblia, inclusive o sistema de educação.
O sistema de educação também girava em torno das Escrituras. E havia um processo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os meninos, que eram aqueles que eram alfabetizados, eles entravam na escola, por assim dizer, a partir dos 6 anos, e dos 6 aos 10 anos, eles entravam num estágio que se chamava Beit Sefer. Nesse estágio, de 6 a 10 anos, eles aprendiam as coisas da vida, aprendiam as coisas que precisavam aprender, mas eles tinham um desafio que era, olha só, igreja, decorar todo o Pentateuco, de 6 a 10 anos, porque toda a cultura girava em torno das Escrituras, então eles tinham esse desafio de decorar, palavra por palavra, letra por letra, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. 6 a 10 anos. No final desse primeiro estágio, dessa primeira etapa, somente aqueles que se destacavam verdadeiramente, que eram os melhores, os Joãos, somente eles davam um novo passo e iam para um próximo estágio. E aqueles que não eram assim grande coisa, não tinham muita facilidade com decorar as coisas das Escrituras e eram vistos, então, gente que deveria servir para outra coisa na sociedade e não para as coisas de Deus. Esses, então, eram, de alguma forma, ali conversados e tal. Não, sabe, é melhor você ir para casa, vai, aprende a profissão do seu pai, você vai ser mais útil assim do que cuidando das coisas de Deus. E a gente vai ficar com essa galera aqui que é joia, eles são bons, e eles vão poder entrar no novo estágio e aí, então, seguir nessa formação para cuidar das coisas de Deus. Então eles entravam no próximo estágio, chamado Beit Talmud, de 11 a 15 anos. E agora eles tinham o desafio não só de decorar os primeiros 5 livros da Bíblia, mas todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Eu estou achando que eu preciso pegar mais pesado com os nossos adolescentes. Deus está me falando aqui. Todo o Antigo Testamento, de 11 a 15 anos. No final desse segundo passo, já estava ali só a nata, só os melhores dos melhores. Eles chegavam novamente, passavam um novo pente fino, tiravam aqueles que não tinham tanto destaque, que provavelmente não seriam tão bons cuidando das coisas de Deus. Então, vai para casa, aprende a profissão do seu pai, e está tudo certo. Você vai ser mais útil na sociedade assim. Aqueles que conseguiam passar, iam para o último estágio, chamado Beit Midrash. Nesse estágio, eles agora não iam mais para uma escola, mas eles tinham que encontrar um rabi, um mestre, que eles admiravam, que eles, nessa formação deles, entendiam que o ensino deles, desse rabi, se identificava com aquilo que ele pensava. Então ele ia até o escritório lá desse rabino, batia na porta e falava: rabino, posso ser um dos seus discípulos? Posso te seguir? Eu passei já por todos os estágios, eu estou aqui com meu certificado e eu te admiro. Eu queria dar continuidade nos seus ensinos. Então o mestre, o rabino ali, fazia uma última sabatina com ele, horas, talvez um processo, dias. E no final desse processo, o rabino tomava uma decisão. Esse discípulo, esse jovem, 15, 16 anos, ele pode dar continuidade nos meus ensinos. Ele pode se tornar um agente religioso aqui no nosso meio. Ele é capaz. Ele pode saber o que eu sei, fazer o que eu faço, se tornar quem eu sou. Para que o meu ensino se perpetue. E depois ele vai ter os seus próprios discípulos e assim a coisa caminhava. Ou não. Ou ele podia olhar para esse menino e falar: ele não tem o que é preciso, vai para casa, aprende a profissão do seu pai. Eu acho muito interessante porque Jesus foi um desses mestres. Jesus era um desses rabinos. Só que ele inverteu um pouco essa lógica. Ao invés de ser procurado, ele vai à procura de alguns. Não é isso? E no Evangelho de Mateus me chama muito a atenção que ele vai atrás de Tiago e de João, e sabe o que esses dois estavam fazendo? Pescando com o pai. Tiago e João, adolescentes, pescadores com o próprio pai.
aprendendo a profissão do Pai. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que Jesus não está atrás dos mais capacitados. Não. Porque tudo diz respeito à glória de Deus. E Ele escolhe os anônimos, improváveis, para que o poder dele seja visto, seja contemplado. Se você olha para si mesmo e fala, eu não tenho o que é preciso, você está no caminho certo. A improbabilidade é a plataforma sobre a qual a glória de Deus e o seu poder podem ser mais vistos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de te seguir, todos aqui. E o Senhor, quando nos chamou, não nos chamou porque nós tínhamos tudo que era preciso. O Senhor nos chamou para nos transformar à sua semelhança, para que a gente perpetue o teu ensino na terra. Mas não porque a gente tem tudo no lugar, todas as coisas estão acertadas, não porque a gente vem das melhores famílias, nós temos as melhores notas, a nossa formação foi a melhor. Não, é porque o Senhor chama anônimos e improváveis por causa da sua glória. E a gente quer ver dia a dia nossa vida sendo transformada pelo teu poder. Nos usa, anônimos e improváveis. Em nome de Jesus. Amém.